bem, queridos irmãos, vamos dar início a mais um estudo na nossa semanal. Nós tivemos um momento aqui precioso de oração aqui com os irmãos na Igreja Presbiteriana de Bento Gonçalves, e desde já quero saudar também aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal do YouTube. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, queridos, que desde muito têm nos seguido aqui e têm estudado a palavra de Deus juntamente conosco aqui da Igreja Presbiteriana. Eu gostaria de convidá-los nesse momento aqui, na segunda parte do nosso encontro de quarta-feira, a que abríssemos a palavra de Deus no livro do profeta Ageu. Hoje nós estaremos iniciando mais uma série de estudos em mais um livro profético do Antigo Testamento. E desta feita será o profeta Ageu, o antepenúltimo livro do Antigo Testamento, de acordo como está distribuído no cânon que nós temos das nossas Bíblias. Ageu, depois Zacarias e depois Malaquias. Tomem nota, eu peço que vocês tomem anotações, aqueles que ou pelo celular ou por tablet, de alguma maneira, os irmãos tomem nota, porque hoje nós estaremos iniciando com uma introdução no livro deste profeta. O propósito aqui de hoje é nós nos contextualizarmos. Tá bom, queridos? Nós compreendermos o contexto do livro, a quem Ageu se dirigiu, a quem ele profetizou, qual era o contexto histórico da época, enfim, darmos todos os detalhes aqui contextuais, para que então, a partir das próximas semanas, nós adentremos no texto particularmente, propriamente dito. Hoje nós vamos ler apenas o verso 1, apenas o primeiro verso do capítulo 1 do profeta Ageu. Diz assim a palavra de Deus. Ageu, capítulo 1, verso 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então este é o texto que nós faremos a introdução de hoje. É importante, meus irmãos, a atenção no contexto para podermos compreender o texto especificamente. Quando começarmos a estudar os capítulos, nós veremos que ele tem, este livro, apenas 2 capítulos. Será muito importante o estudo de hoje. Ele pode parecer um pouquinho mais técnico, mas ele fornece dados para que, a partir do todo, nós estudaremos as partes. E aí fica mais compreensível, muito mais compreensível a mensagem deste profeta. Nós veremos que quão atual é também. Quanto essa mensagem é aplicativa aos nossos dias, apesar de ter sido um dos últimos profetas do Antigo Testamento e por isso muito tempo, né? Essa profecia aconteceu. Eu dividi aqui a nossa introdução em algumas partes para que fique didaticamente melhor separado e organizado no nosso pensamento, tá? Então, eu dividi aqui em 9 partes, mas são curtas, como eu disse, para que fique organizado, ponto a ponto na nossa mente, o contexto desse livro. Então, tomem nota aí, para que todos possamos acompanhar. Tá? Uma introdução aqui, pelo menos. Alguns dados, queridos, importantes do que nós iremos ver a partir de hoje. Ageu, juntamente com Zacarias,
e com Malaquias são os últimos 3 profetas do Antigo Testamento. Eles são conhecidos como profetas pós-exílio, ou seja, eles profetizaram após o exílio babilônico. Esse livro, nós viram a página aí, vocês podem virar, perceberão que ele tem apenas 2 capítulos. Ele está entre os profetas chamados profetas menores. E, na verdade, ele é o segundo menor dos livros profetas, dentre os profetas menores. Ele só fica atrás de Obadias, que é menor ainda, o livro. Nós não temos certeza, mas ele provavelmente ele nasceu, ou ele nasceu durante os 70 anos de exílio na Babilônia, e ele deve ter regressado a Jerusalém com Zorobabel. Isso aqui é provável. Vou tocar nesse assunto de novo depois. Alguns entendem um pouquinho diferente, mas nós vamos chegar lá. Outros entendem de maneira um pouquinho diferente, tá? Mas já vamos contextualizar isso. Ageu, ele pertence ao último período profético, profetismo posterior ao exílio. Antes do exílio babilônico, quando os caldeus eles invadiram Judá e levaram o povo cativo para a Babilônia no século VI a.C., antes do exílio, a mensagem central era o anúncio do castigo, o anúncio do juízo de Deus. Os profetas eram levantados por Deus para chamar o povo ao arrependimento e para que o povo se arrependesse dos seus pecados, abandonassem a idolatria e se voltassem à aliança que Deus havia feito com eles. Essa era a mensagem, era o anúncio de arrependimento e do castigo, da punição de Deus. Durante o exílio, havia uma mensagem consoladora. Deus havia levantado pessoas para falarem ao povo durante o exílio, como, por exemplo, Ezequiel. Ezequiel é um profeta que ele anuncia a mensagem durante o exílio do povo já. E, após o exílio, era o momento de promover a restauração do povo. Ageu, que foi o escritor aqui, ele foi um profeta contemporâneo de Zacarias, que é logo depois dele aqui. Eles têm um pano de fundo histórico muito comum. A mensagem deles foi de exortação, encorajamento. Nós veremos aqui ao povo de Deus, restauração de Jerusalém, do templo. Possui mensagens do Senhor para os judeus que retornaram do exílio da Babilônia, que são repreensões devido ao descaso na reconstrução do templo. Nós veremos isso aqui a partir de agora. Primeiro, o resumo histórico. É muito importante compreendermos a história, uma cronologia histórica, para chegarmos nesse ponto aqui do capítulo 1 e do verso 1 que nós lemos. O que aconteceu? Resumo histórico aqui. A Assíria era a potência do século VIII. Nós vimos e estudamos isso já num dos livros aqui. Ela havia conquistado o Reino do Norte em 721 a.C. Nós estudamos o livro do profeta Jonas, quando Nínive se arrepende e há uma conversão na cidade, mas um pouquinho depois, nesse ano aqui, em 722, 721, eles conquistam o Reino do Norte, eles deportam a parte, Israel, o Reino do Norte de Israel, eles são deportados e eles somem, tem 209 anos de existência e depois desaparecem o Reino do Norte. Um pouco mais de 100 anos depois, os caldeus eles suplantam os assírios como nova potência mundial e a sua capital Nínive, em 612. E eles se tornam a nova potência mundial do Antigo Oriente. E eles conquistaram, então, o Reino do Sul, de Judá. Lembram que as tribos eram divididas entre Reino do Norte, com 10 tribos. Após a morte de Salomão, se dividiram. E 2 tribos, ou 1 tribo e meia, que era Judá e Benjamim, ficaram conhecidas como Tribo do Sul, com capital em Judá, em Jerusalém. Quando os caldeus eles suplantaram os assírios, que já haviam conquistado o Reino do Norte, eles vão e conquistam o Reino do Sul e deportam, levam os cativos todinhos para a sua terra. Eles espalham os judeus pelas suas terras. Isso aconteceu em 3 momentos. No ano 605 a.C., depois no ano 597 a.C., tem que lembrar que nós estamos decrescente, né? Vem chegando para cá,
E depois, no último ano, que foi a última deportação, em 586. Em 586 a.C., quando o Templo de Jerusalém foi destruído, o altar foi destruído, as casas foram destruídas, os muros foram derribados, o ouro, os tesouros do templo foram levados por Nabucodonosor, os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Tudo isso aconteceu. Houve a destruição de Jerusalém naquele período. Tudo segundo a palavra do Senhor, que diversas vezes Deus advertiu o seu povo por meio dos profetas como Isaías, Jeremias. O próprio Moisés falou isso em Deuteronômio 28, nas chamadas maldições da aliança. Contra a idolatria, eles avisaram o povo que se o povo de Deus não abandonasse os falsos deuses, não andassem nos caminhos de Deus e desobedecessem a Deus, ou não retornassem aos termos da aliança, eles seriam desterrados como castigo, como punição por conta dos seus pecados, particularmente o pecado da idolatria em Israel. E também, de acordo com as promessas de Deus, por meio dos seus profetas, Deus havia prometido que, da mesma maneira que ele enviaria o povo para o cativeiro, eles retornariam de lá 70 anos depois. Ou seja, Deus os faria retornar à sua terra em virtude da aliança que Deus tinha com o povo. Havia esta promessa. Então, assim como houve a promessa de desterro, de punição, de juízo de Deus, ao mesmo tempo Deus levantava profetas para profetizar o retorno do povo do exílio. Vamos ler aqui alguns textos para ficar muito claro isso, para que nos ambiente. Abra aí a palavra de Deus, por favor. Em Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Diz aí, verso 1, 45:1. Assim diz o Senhor. Antes vamos ler o texto, antes de Isaías. Antes de ler Isaías, vamos ler Jeremias. Vamos ler Jeremias, que fica mais claro nós compreendermos assim. Jeremias 25, versos 8 a 15. Jeremias capítulo 25, diz assim, versos 8 a 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra. Aqui é um anúncio do juízo de Deus, por meio do Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha o que ele diz, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo, e a de alegria e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e a luz do candelabro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruína perpétua. Percebam aqui? Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra estas nações. Vejam aí agora o capítulo 29, versos 10 a 14. Capítulo 29 de Jeremias. Vamos ler o verso 4. 29, verso 4 em diante.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e aí não vos diminuais. Procurai a paz da cidade por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Ele vai dizer aqui no verso 9, porque falsamente vos profetizam em meu nome. Verso 10 agora. Assim diz o Senhor, é importante, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, para Jerusalém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Então vocês viram duas profecias aqui, tanto do desterro, do exílio para a Babilônia, e aqui em Jeremias, logo que se cumprirem os 70 anos, eu atentarei para vocês e eu tornarei a trazer vocês de volta, assim como eu enviei vocês ao exílio. Agora Isaías 45. Isaías 45. O profeta Isaías, ele profetiza 150 anos antes do nascimento de Ciro, que era o rei da Pérsia, o rei persa que nós veremos daqui a pouco. Este que assinou o decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. 150 anos Isaías profetiza aqui antes de Ciro. Veja a fidelidade da palavra de Deus e a infalibilidade da Escritura, a veracidade da Escritura. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Veja agora o verso 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Ele era um pagão, Ciro, né? É claro. Para que se saiba, até o nascer do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Veja o verso 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, verso 13, que é central aqui, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Veja agora. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Perceberam? 150 anos, nós temos então a profecia a respeito de Ciro, central aqui no verso 13. Então, o que aconteceu? O primeiro ponto da divisão do livro aqui
é exatamente aqui que eu gostaria de chegar, que foi o decreto de Ciro. Podem marcar aí, anotar nas anotações de vocês. Em 539 a.C., ou seja, Ciro, o rei da Pérsia, esse aqui que Isaías profetizou, ele é levantado por Deus e os persas derrotam a Babilônia. A Babilônia cai diante do Império Persa, que se torna então a nova potência da época. Lembrando que os caldeus, eles conquistaram os assírios, os babilônios conquistaram até o ano de 539, quando eles caem diante de Ciro. Um ano depois, as datas aqui que eu estou passando, elas são cronologicamente aproximadas. Elas estão quase exatas, mas aproximadas, pode variar um ano para lá, um ano para cá. Tá? Um ano depois, em 538 a.C., Ciro acaba realizando a vontade de Deus que nós vimos em Isaías aqui. Ele baixa um edito, por decreto, ele estabeleceu uma política de retorno dos exilados para as suas pátrias, para as suas terras, e que os judeus fariam parte disso também. Os judeus retornassem então a Jerusalém para reconstruírem a cidade, reconstruírem o templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos caldeus, e mesmo que os judeus ainda estivessem debaixo desse império, do governo do Medo Persa. Esse é o primeiro ponto. Ele baixa esse decreto aqui no ano 538, um ano depois de derrotar os caldeus. Segundo ponto é o retorno, do nossa introdução. Assim como os judeus eles foram deportados para a Babilônia em 3 levas, lembram? 605, 597 ou 598 e 586, quando houve a destruição geral do templo, dos muros, e o restante foi levado cativo. Eles também retornaram em 3 períodos distintos. O primeiro é em 538 a.C. 50 mil judeus aproximadamente retornam sob a liderança de Zorobabel. Vocês já perceberam que esse é o contexto de Ageu aqui. A palavra de Ageu é dirigida a Zorobabel, no verso 1 do capítulo 1. Tá? Muitos outros judeus que foram para o exílio, eles preferiram continuar na Babilônia. Eles construíram casas, comércios, tiveram filhos. Ali surgiu as sinagogas, porque não haviam mais o templo, então os judeus se reuniam em sinagogas para estudar a lei de Deus, os textos proféticos. Eles se acomodaram e ficaram ali espalhados entre as nações com suas famílias, não quiseram voltar. Muitos que retornaram eram sacerdotes. Então houve essa grande leva com Zorobabel. Ciro, ele envia Zorobabel a Jerusalém e ele financiou o projeto para a construção e devolveu, ele não só financia, ele devolve todos os artigos de ouro e prata que Nabucodonosor havia tirado do templo. Nós lemos aqui em Isaías, vocês recordam aqui, 45:13, eu na minha justiça suscitei a Ciro e a todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele faz isso, ele devolve os artigos de ouro e prata que Nabucodonosor havia tirado e ele financia o projeto. Depois houve mais 2 levas, a fins de conhecimento histórico aqui. Em 458, mais ou menos 80 anos depois, mais ou menos, retorna um outro grupo com Esdras, que confronta a desobediência espiritual do povo, restauração espiritual do povo. E depois, 13 anos depois, em 445, um terceiro grupo retorna com Neemias para a reconstrução dos muros da cidade. Tá? Retomando aqui, 538, primeiro grupo com Zorobabel, 458, o segundo grupo, e 445 a.C., terceiro grupo retorna para a reconstrução dos muros. Então esse é o retorno. O contexto aqui é o primeiro, 538 a.C., 50 mil judeus retornam sob a liderança desse homem, esse governador chamado Zorobabel. Terceiro ponto nosso aqui,
o povo em Jerusalém agora. O que acontece? Quando esses judeus retornaram do exílio babilônico em 538 a.C., esses milhares de judeus, tudo estava em ruínas, queridos, tudo em ruínas. Eles determinaram restabelecer a adoração a Deus no seu lugar, que era o centro da vida do povo. É isso que eles fizeram. Eles vieram para reconstruir o templo de Jerusalém. Esse é o propósito. O retorno era reconstruir a cidade e reconstruir o templo de Jerusalém que havia sido derribado. Quando eles chegam em Jerusalém, eles chegaram a reconstruir o altar para o culto a Deus por meio dos sacrifícios. Eles cultuavam a Deus por meio dos sacrifícios. Mais ou menos no ano 537, um ano depois ali, nesse período, onde ficava o antigo templo, que havia sido destruído. Pouco tempo depois, 536 mais ou menos, eles lançam os alicerces do novo templo. Então eles chegam em Jerusalém, eles reconstroem o altar para o culto a Deus, e em 536 ali eles lançam as bases, os alicerces do novo templo, que eles voltaram para reconstruir. Era o início da construção. Foi um momento de grande emoção aqui. Vocês podem ler o contexto em Esdras, capítulo 3, dos versos 8 a 13. Nós temos esse contexto, esse pano de fundo, o livro de Esdras e Neemias. Traçam o pano de fundo aqui do livro do profeta Ageu. Eles foram contemporâneos. Então, era o início da construção. E quando eles lançaram os alicerces do novo templo, as bases da reconstrução, foi um momento de grande comoção, de choro, porque muitos que retornaram, primeiro que muitos que retornaram eram anciãos, que já presenciaram a queda da cidade. Eles haviam presenciado a destruição do templo pelos caldeus, eles lembravam a glória do antigo templo, a suntuosidade do primeiro templo, a grandeza daquele templo que Salomão havia construído. E quando eles viram os alicerces do segundo templo, eles choravam. Era uma mistura de dois choros aqui. Primeiro dos anciãos, que choravam porque eles comparavam a grandeza do primeiro templo com os alicerces. Eles perceberam que os alicerces do segundo templo dava início e dava indício de um templo menor, mais simples do que aquele templo de Salomão. Então eles se angustiaram, eles choraram. E ao mesmo tempo outros se alegravam, os mais jovens que nasceram na Babilônia, que não viram a queda de Jerusalém, e quando eles viram os alicerces do templo serem iniciados, o início da construção, eles se alegravam, eles jubilavam e choravam de alegria, de emoção. Então, provavelmente aqui em 536, em 535, nesse período, estava pronta a fundação do templo. Tá? Então, eles chegam, constroem o altar para o culto a Deus e lançam a fundação do templo nesse período, 536 aqui, 535. Quarto momento, o quarto ponto aqui da introdução, que tem como pano de fundo Esdras capítulo 4. Contudo, é um momento de oposição aqui. Há uma oposição quando eles chegam em Jerusalém e lançam os alicerces do templo. Houve muita oposição para a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade. E a decisão do povo foi enfraquecida. Os inimigos que viviam na terra os pressionaram demais. Leiam e estudem Esdras capítulo 4, dos versos 1 a 6, o verso 24 também. Surgiram muitos conflitos naquele momento lá. Havia um povo chamado samaritanos, que nós conhecemos muito bem no Novo Testamento, por causa da animosidade entre os judeus e os samaritanos. Elas vêm desse período aqui. Essa animosidade que havia entre eles é desse período. Os samaritanos habitavam na terra. Os samaritanos eram resultado da miscigenação de raças de judeus que haviam sido deixados na terra, judeus mais pobres que haviam sido deixados pelos assírios, com outros povos de outras raças. Essa mistura de povos surgiu os samaritanos. Eles fizeram muita oposição aos judeus que retornaram do exílio, no período do reinado de Ciro, a todo o período do reinado de Ciro.
e também depois. Eles incomodaram, tentaram fazer aliança com Zorobabel, que era o governador nesse período aqui de exílio, do retorno do exílio. Zorobabel negou a aliança, eles tramaram contra os judeus, tentaram desencorajá-los, escreveram cartas ao rei persa que havia assumido o trono no lugar de Ciro, e para seduzi-lo a compreender que o projeto de reconstrução do templo e da cidade seria danoso e seria um problema para ele mesmo e para o seu reino persa. Seria um problema ferrenho para eles. E eles conseguiram. Com esta pressão dos inimigos aqui, o rei persa baixa um edito e ele suspende a construção do templo. A construção do templo de Jerusalém foi suspensa. Além desse problema aqui, haviam outros problemas que os judeus estavam passando nesse período e que Ageu aborda em seus dias. Havia infertilidade da terra, havia crise econômica. Dá uma olhadinha aí no capítulo 1, verso 6 de Ageu. Deixa a Bíblia aberta em Ageu agora, por favor. Capítulo 1, verso 6 diz assim: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sequitel furado. Então, havia infertilidade da terra, crise econômica, nós vimos aqui no capítulo 1, verso 6, e o que trazia problemas financeiros para o próprio povo, desconforto para o povo de Deus. E com isso não demorou muito para que o zelo do povo esfriasse e para que o povo de Deus, o povo de Deus desse lugar à apatia e à letargia. Por conta desses problemas de oposição, antagonismo, problemas econômicos, ou seja, por conta de oposições externas e o desânimo interno, por conta dessas crises, o trabalho de reconstrução do templo foi interrompido. E o templo de Deus ficou inacabado. De 536, lembram que foi o ano que foi foi lançado os alicerces, até o ano 520. Por 16 anos, de 536 a 520, o trabalho da reconstrução do templo foi suspenso, ficou inacabado. Passaram 16 anos nesse ponto. O povo que veio com o propósito de reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém estava desanimado, se voltaram para os seus interesses e negligenciavam a casa de Deus. Eles passaram a negligenciar o projeto de reconstrução do templo de Deus, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Houve esse desânimo, essa negligência, falta de interesse do povo. Eu queria ler com vocês aí, abram em Esdras, capítulo 4, verso 24. Perceberemos a ligação de Esdras 4, 24 com Ageu, capítulo 1, verso 1, que nós estaremos lendo aqui. Esdras, capítulo 4, antes de Neemias, verso 24. Veja o que diz aí. Espera um pouquinho. Diz assim: Cessou, pois, a obra de Deus, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ok? De novo, cessou então, aqui no ano 536, quando foi a oposição, que eles lançaram os alicerces do templo, cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Até quando? Até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Agora voltem a Ageu, capítulo 1, verso 1, quando é que a palavra de Deus vem a Ageu para que ele profetizasse. Ageu 1, verso 1, no 2º ano do rei Dário. Exatamente, no 2º ano do rei Dario,
no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel e a Josué, o sumo sacerdote. Ou seja, nós sabemos que Dario ele começou a reinar no ano 522 a.C. e ele reinou até 486. Se ele começou a reinar no ano 522, a palavra de Deus veio a Ageu no 2º ano do rei Dario. No 2º ano, se ele começa em 522, significa que é 520. Em 520 a.C., quando veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Ok? Só para nos ambientarmos aqui. Então, nós vimos aqui, por enquanto, 4 pontos. Primeiro, o decreto de Ciro, foi o que aconteceu. Traçamos um histórico dos desterros, da invasão assíria, a invasão babilônica. Depois, o reinado persa, em 539, que começa o decreto de Ciro. Segundo, o retorno dos judeus. Terceiro, os judeus em Jerusalém. Quarto, a oposição. E encerrando com o trabalho interrompido do ano 536 ao ano 520, quando vem a palavra de Deus ao profeta Ageu, que é o 5º ponto aqui, o autor e o seu ministério. Está claro que o autor do livro é o profeta Ageu. É o profeta Ageu. O nome de Ageu significa minha festa, palavra hebraica, né? O nome hebraico, nome próprio. Minha festa, ou festejo, ou festivo também. Nós pouco sabemos a respeito de Ageu, sobre ele, a não ser o que o seu próprio livro menciona, o livro de Ageu, e o livro de Esdras, que é como pano de fundo histórico aqui, que o associa ao profeta Zacarias, dando sequência a Esdras capítulo 5 e Esdras capítulo 6. Vai associar ele ao seu profeta contemporâneo, Zacarias, e a reconstrução do templo, que inicia, nós vimos aqui no capítulo 1, verso 1, o seu ministério, no 2º ano do reinado de Dario. Esse Dario não é o Dario do capítulo 6, do livro de Esdras, do livro histórico, mas é o Dario I, é o Dario o Grande, Dario I, que reina de 522 a 486. Eu disse que ia voltar nesse assunto aqui que eu iniciei lá no início, na introdução. Não temos certeza o tempo de Ageu, mas ele, ou Ageu, ou ele nasceu durante os 70 anos do exílio na Babilônia, que é o que eu mencionei antes, e então ele deve ter regressado a Jerusalém com Zorobabel, com aquele primeiro grupo que veio com o governador Zorobabel, ou, como entendem alguns teólogos, talvez provavelmente seja essa segunda opção, ele tenha nascido em Jerusalém, ele foi exilado juntamente com seus compatriotas, os judeus, e ele retorna com Zorobabel para profetizar. Se essa posição é a correta, então faz com que ele seja um profeta já avançado em idade, ou seja, ele deve estar profetizando com mais de 80 anos de idade aqui. Mais de 80 anos, já que o exílio, se ele nasce em Jerusalém, o exílio foi de 70 anos, ele já tem mais de 80 anos aqui profetizando. Uma dessas duas opções aqui, tá? O que é notável acerca do ministério de Ageu, meus irmãos, é que é o tempo e a certeza da data. Isso é muito notável aqui no livro, nós vamos estudar isso aqui. Todas as suas profecias, elas foram proclamadas no espaço de apenas 4 meses. Nós veremos na estrutura logo em seguida aqui. Ele cobre esse período aqui, as suas mensagens, o espaço de 4 meses, entre agosto e dezembro de 520 a.C., começando o seu ministério, como nós vimos, no 2º ano do reinado de Dario. Ou seja, cerca de 18 anos, fazendo as contas, 18 anos depois do retorno dos judeus do exílio, quando ainda não se completara a construção do templo. Se eles retornaram, o decreto de Ciro,
o rei da Pérsia, antes de Dario, foi em 538, e o ministério de Ageu é em 520, então é cerca de 18 anos depois do retorno dos judeus do exílio. Tá? Ageu é o profeta do livro, nós vimos o autor aqui e o seu ministério. Sexto lugar, está aí no verso 1, os líderes a quem ele se dirige. Está aí no verso 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo. Então, a palavra de Deus veio por intermédio do profeta, mas veio a Zorobabel e a Josué. Zorobabel, diz o texto aí, que era o governador de Judá, ele era o governante de Jerusalém nos dias do ministério de Ageu. E ele foi o líder do primeiro grupo de exilados que retornaram da Babilônia. Leiam como pano de fundo Esdras capítulo 3, verso 2, e Neemias capítulo 7, verso 7. Nós vimos aí Esdras capítulo 3, verso 2. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, que é Josué, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar ao Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. E também no livro de Neemias, capítulo 7. Verso 7, os quais vieram com Zorobabel, aqui a relação, capítulo 7 de Neemias, é a relação dos que voltaram a Jerusalém. E na relação está aqui no verso 7, eles vieram com Zorobabel, aí Jesua, Neemias, Azarias, Raías, ele vai dar a relação aqui daqueles que retornaram com ele. Como eu disse, era o líder dos exilados. E Josué, que é o segundo aqui, que era o sumo sacerdote, filho de Josadac, que era descendente de Zadok, que era um sacerdote. Qual é o ponto aqui que eu queria mostrar a vocês? Enquanto esse Zorobabel, sob o governo persa, era o líder civil, Josué, como sumo sacerdote, ele cuidava dos assuntos religiosos. Zorobabel era o líder político, era o governante, o governador. E Josué era o líder eclesiástico, era o líder religioso, líder civil e religioso. E percebam que Ageu era o profeta chamado diretamente por Deus, não foi chamado por ninguém, nenhum outro homem, mas ele foi chamado por Deus para levar a mensagem de Deus a estes líderes do povo. Então percebam o método de Deus aqui que nós já aprendemos. Perceba o método de Deus. A sua mensagem, por intermédio de Ageu, ela foi endereçada primeiro aos líderes, para que então, pela liderança deles, por intermédio deles, o povo pudesse também responder a ela. Primeiro Deus fala aos líderes. Deus manda a mensagem diretamente para aqueles que governavam politicamente e religiosamente o povo. Lembra que na época religião e Estado era uma coisa só. Então, ele era uma liderança. Então, Deus envia a mensagem ao líder para que o povo, então, através deles, respondessem a elas. Veja aí no capítulo 1 de Ageu, verso 14. Fica claro isso. O verso 14 aí. Veja como é que Deus agiu. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então Deus desperta o coração de Zorobabel e o coração de Josué, e então o coração de todo o povo para ouvir a voz da sua profecia. Ageu
Quinta parte, endereçada aos líderes, Zorobabel e Josué. A sétima parte, que é o decreto de Dario I, que era o grande, e a data da profecia. O decreto de Dario e a data. Está aí no verso 1 ainda. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Quando que foi isso? No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês. Vamos entender isso aqui. Nós vimos que no segundo ano do rei Dario foi em 520, já que ele começa a reinar em 522. Foi aqui que veio a palavra de Deus a Ageu. A data desta primeira profecia de Ageu é de 520, de agosto de 520. Como é que nós sabemos disso? A profecia de Ageu ela está entre aquelas do Antigo Testamento que mais podemos ter certeza da data. Mas podemos ter certeza. Por quê? No sistema de divisão do tempo do calendário judaico, do calendário civil, os 12 meses do ano judaico iniciavam com a festa de lua nova, que é identificada aqui no primeiro dia do mês, diz aí o texto, né? No primeiro dia do mês. O primeiro dia era o dia da festa de lua nova, quando o povo se reunia em congregação. Aqui Ageu começa a profetizar, que era uma excelente oportunidade para ele iniciar a sua profecia. Excelente oportunidade, ele se levanta no dia de festa do chamamento do povo de Deus, em que o povo se reunia para congregar. Ageu se levanta para profetizar. E era no sexto mês. Por que eu disse que foi em agosto de 520? Iniciava com a lua nova e se seguia no calendário civil judaico com o primeiro mês. O primeiro mês era o mês de Nissan, o mês de Habib, que para nós é em meados de março e abril. O sexto mês é o mês de Elul, que é o meados de agosto e setembro. Entre agosto e setembro. Então, no dia da lua nova, primeiro dia, em meados de agosto, que é o mês de Elul, no sexto mês aqui identificado, no segundo ano do rei Dario, em 520 a.C. Haviam-se passado 16 anos desde que o povo lançara os alicerces do templo, e a obra fora suspensa. 16 anos, de 536 a 520. E este Dario foi o imperador persa que suspendeu a lei anterior do seu antecessor. Lembram que eu havia dito aqui antes que o seu antecessor, o rei persa, ele proibiu a reconstrução do templo por conta da influência e da oposição dos samaritanos e daqueles que estavam na terra. E Dario, ele suspendeu essa oposição anterior e ele reeditou o decreto de Ciro, o primeiro rei persa, para que o templo fosse reconstruído e encorajou o povo a que prosseguisse na reconstrução do templo. E é nesse ponto, irmãos, que Ageu ele profetiza como uma oportunidade que ele vê aqui também, porque agora já não há mais edito legal da Pérsia que impedia a reconstrução do templo e da cidade. Não há mais um edito legal. Então Ageu, ele nesse momento, quando Dario ele reedita o decreto de Ciro, ele aproveita a oportunidade e Ageu encoraja o povo. No entanto, e esse é o coração aqui da mensagem, quando Deus levanta Ageu, é nesse momento aqui, é o coração da sua profecia. Embora já sem barreiras, 16 anos havia se passado, o povo que havia sido trazido do exílio para vir reconstruir o templo, o povo já havia caído na letargia espiritual, na apatia, no sono, na apatia e desânimo. Os judeus não eram os mesmos idólatras que os seus ancestrais, que os seus pais, quando foram desterrados e foram enviados ao exílio, mas haviam perdido todo o entusiasmo pela adoração a Deus, justificavam esse comportamento com a desculpa da procrastinação
Eles alegavam que ainda não era hora de trabalhar e se dedicarem na casa de Deus. Vejam aí no verso 2 qual era o argumento do povo de Deus na época. Que Deus levanta Ageu para encorajá-los e para confrontá-los a que abandonassem os seus próprios interesses e voltassem àquilo que era prioritário, que era a reconstrução da casa de Deus. Vejam o que eles diziam no verso 2 aí, que nós começaremos a estudar a partir da semana que vem. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, o que o povo dizia? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era isso que o povo dizia. Não é hora ainda. Não veio o tempo que a casa do Senhor veio a ser edificada. E aqui eu passo para o 8º ponto da introdução, que é a mensagem de Ageu. Ageu e a sua mensagem. Ageu, então, a partir disso, ele confronta o povo. Ele aborda os problemas dos seus dias atuais, de econômicos, de infertilidade da terra, mas ele exorta o povo a voltar-se à sua condição espiritual. E é isso que nós veremos em todo o livro aqui, em boa parte do livro, particularmente no capítulo 1. Ele exorta o povo a voltar-se à condição espiritual, a voltar-se para as suas prioridades. Mas a situação de Judá, meus irmãos, e de Jerusalém, do povo, era de apatia, era de desânimo, era de negligência da casa de Deus e a busca dos seus próprios interesses. Mesmo com o decreto de Dario I, cada um estava procurando se defender. Como a gente diz hoje, se defender sozinho, né? Defender sozinho, sem nenhum interesse em formar uma unidade que lhes dava característica de povo. Estavam preocupados, nós veremos aqui, já no verso 3 e 4, a partir da semana que vem, o povo estava preocupado em construir as suas próprias casas, preocupado em plantar, em vender as suas mercadorias, em ter os seus negócios, mais do que em restabelecer a dignidade nacional. O povo havia abandonado a casa de Deus, a construção do templo, se voltado para os seus interesses, como eu disse, para as suas próprias necessidades. Se voltaram para tomar conta das suas coisas, dos seus negócios, da sua família, agricultura, com a pecuária, construir as suas casas. Eles estavam muito preocupados em adornar as suas casas, construí-las e adorná-las, e arrumavam desculpas para darem sequência na reconstrução, como essa do verso 2. Não é hora ainda. Não é hora de fazermos isso. E a obra do templo havia sido largada. O povo ignorava não somente as ruínas físicas do templo, mas também a espiritual da sua alma. O povo, ele precisava compreender que o templo, naquele período, era mais que um edifício. No período veterotestamentário, era o lugar de culto, de encontro entre o povo e Deus, era o símbolo da presença de Deus. Então Deus levanta o profeta Ageu para proclamar a mensagem aos líderes e também ao povo que haviam retornado ao exílio, para encorajá-los a calibrar as suas prioridades. O povo tinha que aprender a calibrar as suas prioridades, seus primeiros esforços, a voltarem ao trabalho, a concluir a reconstrução do templo, e a sua mensagem foi levá-los a perceberem onde estava o coração do povo. Onde está o coração de vocês? Onde está a prioridade de vocês? E ele encoraja a fazerem isso, o que deveriam ter feito prioritariamente desde o início, reconstruírem o templo. Juntamente com o povo, nós veremos aqui, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué responderam à sua mensagem. Nós vimos no verso 12. Veja no verso 12 do capítulo 1. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Nós veremos que eles responderam à mensagem, mas foi preciso Deus levantar o profeta. 3 semanas após anunciarem a sua primeira mensagem, Ageu, se dera início à reconstrução do templo, em 520. Está aí no verso 15. Ao 24º dia do 6º mês. 24º dia. Se veio no primeiro dia do 6º mês a mensagem, não é verdade? Capítulo 1, verso 1.
no primeiro dia. No 3 semanas depois, o povo então deu início à reconstrução do templo. E percebo que, antecipando isso, a resposta positiva do povo, Ageu ele apresenta outra mensagem aqui. O profeta certifica o povo de que o Senhor era com o povo. Está no verso 13. Ele diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu é levantado por Deus para dizer isso: eu sou com vocês. Vocês estão buscando os próprios interesses. Terminem aquilo que vocês iniciaram. A reconstrução do templo. Em 520, o povo retornou ao trabalho. E em 516, 4 anos depois, o templo havia sido construído. Como é que nós sabemos e chegamos a esta conclusão de que 4 anos depois o templo foi construído? Abramos a palavra de Deus em Esdras capítulo 6. Esdras, no capítulo 6, nós temos esta informação. Versos 13 a 15. Estou tentando passar aqui para nós não ficarmos muito tempo na introdução. Mas são dados e textos que precisamos ler para nos contextualizarmos e compreendermos a cronologia histórica, a fins de conhecimento, mas a fins de compreender o contexto de Ageu e também, posteriormente, o contexto de Zacarias, profeta. Versos 13 e 15, diz assim: então Tatenai, que era o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai, e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Círio, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Perceberam agora? Ageu capítulo 1 diz que no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, veio a palavra do Senhor a Zorobabel, no ano 520, para que ele profetizasse e chamasse o povo a reconstruir o templo. No 6º mês. Quando é que ele foi concluído? No 2º ano de Dário, aqui, Ageu foi chamado, e foi concluído no 6º ano do reinado de Dário, ou seja, 4 anos depois. 3º mês, no 6º ano. Então, no ano 516, o templo havia sido construído. Percebemos aqui, queridos, caminhando para a conclusão, que o trabalho central de 4 homens contemporâneos foi muito importante aqui. O governador e líder Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, os profetas Ageu e Zacarias, que encorajaram o povo apático. Quando Ageu e Zacarias iniciaram o seu ministério, eles sofreram muita oposição desse governador aqui, que está em Esdras 6, o Tatenai, que era o governador daquém do Eufrates. Eles sofreram oposição com esse homem aqui. Mas com o decreto de Dario, e graças ao que Deus realizou por meio desses servos aqui, do governador, do sumo sacerdote, dos profetas, o trabalho foi concluído. Conclusão: o profeta Ageu foi enviado por Deus para encorajar o povo de Deus, para que então retornassem à obra de reconstrução e para indicar que o povo estava se preocupando com suas próprias vidas e se esquecendo do principal, da casa de Deus. Este livro aqui frisa isso, queridos, a importância da obra de Deus e que Deus deve estar sempre em primeiro lugar na vida do seu povo. Há um chamado aqui, há um chamado para o povo estabelecer as suas prioridades
Tudo bem, cuidar de nós mesmos, mas a ênfase exacerbada nas próprias vidas, nos seus interesses, em detrimento da obra de Deus, há um chamado aqui do profeta Ageu. Se alguém quiser anotar aqui, eu vou mandar para vocês depois. Eu posso mandar para vocês um quadro que eu estabeleci aqui, cronológico, eu envio para vocês do livro. Para organizar, se vocês quiserem tomar nota aí, tá? Na cronologia de Esdras e Neemias, e aqui com um pano de fundo do livro de Ageu também. 539, então, a queda da Babilônia. 538, o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, onde ele emite o decreto do retorno dos judeus para Jerusalém. 537, o 536 é o início da reconstrução do templo. 537, talvez eles reconstroem o altar para o culto a Deus. 536 lança os alicerces do templo. A obra para de 536 por causa dos conflitos, antagonismo, para a obra do templo, até o ano de 520, quando Deus levanta Ageu para profetizar, e é o recomeço das obras do templo, e que finaliza as obras e a dedicação do templo. A dedicação nós vemos em Esdras capítulo 6, dos versos 15 a 16, em 516 antes de Cristo. Depois nós temos o restante dos exilados que retornam. Em 458, Esdras vai da Babilônia para Jerusalém. 445 depois, ou 444 com Neemias. E Neemias capítulo 13, verso 6 nos identifica isso. Apenas uma cronologia aqui do tempo em que nós estamos estudando aqui. Em nono lugar, caminhando para o final, eu quero mostrar para vocês a estrutura do livro, como vai ficar um pouco mais fácil nós estudarmos. Vejam aí a estrutura do livro. 4 partes com suas respectivas mensagens. Percebam aí agora, deixam aberto em Ageu, capítulo 1. Eu chamo a atenção de vocês para a datação que o livro apresenta aqui, que permite nós dividi-lo em 4 sermões de Ageu. Todos no segundo ano do reinado de Dario, nesse período de 4 meses que nós mencionamos. Como é que nós sabemos disso? Primeiro sermão de Ageu, primeira mensagem. Vai do capítulo 1, do verso 1 a 15. Diz aí no verso 1, que ela aconteceu, a sua mensagem, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Ok? Veja a primeira divisão. No 6º mês, do primeiro dia do mês. A segunda mensagem, isso vai do verso 1 ao 15. A segunda mensagem está no capítulo 2, dos versos 1 a 9. Veja como é que inicia aí. Verso 1 do capítulo 2. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Perceberam a divisão? Ou seja, no segundo ano, no 7º mês, e no 21º dia do mês. Ou seja, 1 mês e 21 dias depois, 1 mês e 21 dias depois, veio a palavra de Deus a Ageu. Terceira mensagem, capítulo 2, verso 10 ao 19. Vejam aí no verso 10. A mensagem acontece no 24º dia do 9º mês, no segundo ano de Dário ainda. Ou seja, ela acontece no 9º mês, no 24º dia. 2 meses e 3 dias depois da outra mensagem, da segunda mensagem. Perceberam? E agora, no verso 20, que é o 4º sermão dele, dos versos 20 a 23, nós vamos seguir essa sequência de estudos. Mais uma vez, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, ou seja, do mesmo mês. Ela acontece a segunda vez no 24º dia do mesmo mês, que é o 9º mês. Perceberam? Então, primeira mensagem, 6º mês. Segunda mensagem, 7º mês.
Terceira mensagem, 9º mês. E quarta mensagem, no mesmo mês, que é o 9º mês. 6º mês, 7º mês, 9º mês e 9º mês. Cobrindo esse período de 4 meses. É assim que nós dividiremos o livro, que na verdade ele tem uma estrutura que nós podemos central aqui de 2 partes, de acordo com os capítulos. Primeira parte é um chamado para a reconstrução do templo. Nós podemos dividir assim, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 é um chamado para a reconstrução do templo. Aqui Ageu então chama o povo de Deus, que retornara do exílio para Jerusalém, para completar a reconstrução do templo de Deus, que fora iniciado logo após o retorno. Ageu encoraja o povo, conclama o povo a que o povo se arrependesse dos seus pecados, se arrependesse de buscarem seus próprios interesses, de procrastinarem e da sua indiferença e negligência em reconstruir o templo. Chama o povo a isso. A segunda parte, ele fala do templo maior e das bênçãos de Deus. Ageu encoraja o povo e ele explica que as bênçãos de Deus, no capítulo 2, viriam sobre o povo por meio do templo reconstruído. Esse capítulo 2 aqui, ele centraliza na necessidade, meus irmãos, de restaurar o próprio povo e a sua adoração a Deus no novo templo. Nessa parte do livro tem um ponto central aqui. Ele aponta para o futuro, nós veremos isso aqui, porque esse livro tem um caráter messiânico, esse capítulo aqui. Ele fala da era davídica. Da última parte, ele anuncia uma vitória sobre as nações para Zorobabel, que era o governador, que era um representante da casa de Davi. Da casa de Davi, de onde virá o Messias, Jesus Cristo. Esse templo aqui não era apenas algo físico. Esse templo era simbólico. Ele apontava para o futuro. Para o descendente de Davi, que era Jesus, que é Jesus. E o descendente de Davi, quando veio, ele disse, vocês se recordam, que o seu corpo era o seu templo que seria destruído, mas que seria erguido no 3º dia, na sua ressurreição. Que quando ele ressuscita, ele edifica um novo templo verdadeiro, que é a igreja. Então, esse templo apontava para o templo de Jesus, que era Jesus, o próprio Cristo, o seu corpo, que ele diz, que seria destruído, derribado e levantado. E quando ele levantasse, quando ele ressuscitasse, ele edificaria a sua igreja, um novo templo verdadeiro, onde Deus habita pelo seu Espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita na igreja, no seu povo. Essa profecia, então, ela aponta para um tempo da era do Messias, de Jesus Cristo, e da edificação da igreja, onde Deus habita. Então, é importante compreendermos algo no livro aqui. À medida que estudarmos esse livro, que o templo onde nós cultuamos a Deus hoje, a igreja, leia-se igreja, o templo onde nós nos reunimos dominicalmente, não é a mesma coisa ou não equivale ao templo de Jerusalém, do Antigo Testamento. Não é. Nós precisamos compreender os temas e os assuntos bíblicos à luz da história da redenção. Algumas pessoas equivocadamente fazem essa transposição aqui, equivalendo o templo do Antigo Testamento com a igreja. A igreja não é o templo do Antigo Testamento. O templo do Antigo Testamento era um símbolo da igreja, do povo de Deus, onde Deus habita hoje. Deus não habita em prédios, nunca habitou em templos feitos por mãos de homens. Portanto, não entendamos que o templo de lá equivale ao prédio que nós nos reunimos dominicalmente aqui. A igreja não é isso. Hoje não há mais templo como no Antigo Testamento, mas nós, a igreja é que é o templo de Deus, onde Deus habita mediante o seu Espírito. Esses 2 temas centrais do livro aqui, o templo e a vitória da linhagem davídica, representada por Zorobabel, encontram cumprimento em Cristo. Tá? Isso vai ficar muito claro para nós aqui. Cristo é o templo final e definitivo. E a igreja edificada por ele, que é o seu corpo, é o templo do Espírito. Jesus é o Messias, o descendente perfeito de Davi, que após a sua morte, após a sua ressurreição, toda a autoridade lhe foi dada. Ele é assunto aos céus e está à direita de Deus reinando. Ele já reina. Ele é o descendente de Davi que reina.
E ele reina até que os seus inimigos sejam postos subjugados debaixo dos seus pés, quando todo o povo de Deus será reunido e reinará com ele eternamente. Queridos, no 10º ponto aqui da nossa introdução, para encerrar a conclusão, nós aprenderemos muita coisa com este livro. Fizemos uma introdução aqui para que possamos nos situar no seu contexto maior. Se precisar, ouçam novamente em nosso canal. Estará disponível esta semana, ainda no nosso canal. Você pode pesquisar novamente e acompanhar aqui esses dados introdutórios, contextualizados do livro do profeta Ageu. Muitas coisas nós aprenderemos aqui e que serão aplicativas, extremamente aplicativas para os nossos dias. O livro nos ensinará a respeito do que Jesus ensinou séculos depois. Que o povo de Deus deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que o reino de Deus deve ser prioridade nas nossas vidas, até mesmo sobre o nosso conforto pessoal. Ele fala da indiferença, da negligência do povo, da apatia quanto a isso. Fala contra a letargia do povo. Que o Senhor abençoe o seu povo, o livro vai tratar disso. O Senhor abençoa aqueles que são seus. Que o seu povo precisa ser um povo santo, precisa adorá-lo. Ele trata de temas como o avanço da obra de Deus e também do envolvimento do povo de Deus na sua obra. O avanço e do envolvimento do seu povo, que deve sempre ter Deus e a obra de Deus, a vida de Deus, os interesses de Deus nesse sentido, em primeiro lugar na sua vida. Aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Queridos irmãos, nós encerramos aqui nesse período introdutório e nesse momento nós queremos orar e abrirmos para momento de perguntas e respostas.